clímax, ou o seu clímax, com a manifestação do Filho de Deus. Né? No livro de João, no capítulo de número 1, versículo 14, vai falar sobre o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, esse clímax dessa glória, depois que ela foi, nós vimos agora ela se manifestar através do Filho, né? Através do Filho de Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora, ele, em glória, ele se manifesta como o unigênito Filho de Deus, para agora nos conceder, nos dar esta presença através dele, através do Filho. Né? Sentimos essa glória, essa presença. A todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem vida eterna. Então, essa glória, ela é alcançada. Esta alegria da salvação, ela retorna através desse sentimento, dessa presença miraculosa que é servir a Cristo e sentir a sua presença através do Espírito Santo, tá? Que representa agora esta glória. A retirada da presença de Deus, subtópico 2, como já falamos, né? Falamos aqui nos 3 estágios. Então aconteceu, ela pairou sobre os querubins, depois sobre a entrada do templo e depois se pôs no Sinai. Agora o templo, sem a glória, ou seja, sem a sua presença, o templo fica fica desprotegido. O templo fica sem a proteção e aí fica prestes à destruição. Tá? Daquele que Israel, né, ou seja, daquele templo que Israel considerava fortaleza. Era aquela fortaleza que Israel considerava que era o templo em Jerusalém, agora não tem fortaleza. O próprio Senhor Jesus falou, né, mais na frente nós vamos mostrar no tópico 3, que agora já como o segundo templo, que aqui ainda é o primeiro, mas lá como o segundo templo, já na era de Jesus, ele diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E eles não acreditavam naquilo. Por quê? Pelo tamanho do templo, a formosura do templo. Muito bem. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte. Se pôs sobre o monte. Porque saiu do templo e foi para o monte. Aí nós vemos o primeiro passo, aqui, Deus, né, a lição vai estar falando, ó, a presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Lembra que nós falamos no início? Então Deus Santo precisava de santidade. Esta presença de Deus era condicional. Tinha condição para que o povo tivesse esta presença. Tá? Então agora Deus se coloca, Deus faz a separação tabernáculo e Deus, e conforme o povo profanou, a profanação, Deus sai do tabernáculo. E aí Deus sai do tabernáculo
para os montes, na verdade, o Monte das Oliveiras. Agora, Deus se coloca no monte. Aí foi quando, aí nós vimos, né, a referência lá de Êxodo, do capítulo 25, ali no primeiro versículo, nós vemos que Deus agora mandando Moisés para o monte, né, e lá Moisés fica lá 6 dias. No 7º dia, Deus se aparece numa nuvem para ele, para Moisés, e aí naquela manifestação Moisés fica lá 40 dias e 40 noites. Né? Quando ele desce do monte, a Bíblia vai dizer que o resplendor da glória, o seu rosto brilhava pela glória de Deus. Tá certo? Muito bem. Vamos dar continuidade no tópico de número 3. Aqui eu trouxe no tópico de número 3, subtópico 3, nós vamos colocar aqui porque o meu quadro não foi suficiente. Muito bem, amados. Então, o tópico 3 vai falar o seguinte, sobre o segundo templo. O que fala sobre o segundo templo? O segundo templo, o primeiro templo nós já falamos, foi o templo de Salomão. E o segundo templo agora trata-se do templo de Zorobabel, né, que é o segundo templo. Aí, nesse segundo templo, a Bíblia vai dizer que ele foi inaugurado no 6º ano de Dário, do rei Dário. Está em Esdras, no capítulo 6, versículo 15. E na construção desse templo, essa construção do templo, desse templo, foi uma construção mais simples, sem muita beleza, como era a beleza do primeiro templo. Que eles, os judeus, eles chamavam toda aquela beleza, eles entendiam como gloriosa, como glória de Deus. Na verdade, se a gente for interpretar o que eles achavam, o que eles falavam, era praticamente isso. Então, essa beleza está descrita no livro de Ageu, no capítulo 2, e o versículo 3, diz o seguinte, Ageu, capítulo 2, versículo 3, diz assim, fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Uma pergunta, quem? E como a vedes agora? Como vocês que têm ficado, viu esta casa na primeira glória, no primeiro templo? E como vedes agora? Como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com a outra, ou seja, com aquela. Ou seja, esta é muito mais simples do que aquela, do que o primeiro. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.
Então o Senhor diz, olha, esforça vocês, não se olhe para a beleza do templo, porque eu, o Senhor, sou com vocês. E aí a continuação da leitura vai dizer assim, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Ou seja, vocês estão falando de uma casa, de um templo, de uma beleza de templo. Aquilo não é glória. Glória é a minha presença que prometi para vocês quando saiu do Egito, quando vocês saíssem de lá. Acompanhei vocês em todo o tempo. E a lição vai estar continuando aqui, ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Ou seja, isso é uma promessa. Aí ele continua dizendo assim, ó, e farei tremer todas as nações, e virá o despojo de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Está falando desta casa. Encherei esta casa aqui, ó, a segunda. Uma promessa, encherei esta casa de glória, diz o Senhor do Exército. Aí ele fala, ó, minha é a prata, meu é o ouro. Se o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando, olha, a dificuldade é comigo, porque sou dono de tudo. Então, aquela beleza posso eu fazer novamente. Aí continua a lição assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui tem uma mensagem tremenda e maravilhosa, porque aqui nós falamos que a glória ela sai do tabernáculo para os montes das oliveiras. E nós falamos que Jesus, né, se manifesta, atingiu o clímax com a manifestação do Filho de Deus, quando João fala do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa glória, essa casa, essa última casa, não é a segunda casa. Que fala lá, e muitos pregadores pregam esta casa como a glória da segunda casa, da última casa. Mas a glória do templo, do segundo templo, não é a glória da promessa da última casa. Porque a última casa está falando lá, esta casa, isso passa. Mas a glória da última casa está falando a última casa e não da segunda casa. Está falando de Jesus. Desta glória, dessa manifestação do clímax que atingiu, que foi manifestado no Filho do Homem, através do verbo que se fez carne e habitou entre nós. E agora esta casa, esta é a última casa. Tá certo? Esta é a última casa. Né? Essa é uma revelação maravilhosa, lá no livro de Ageu, que foi promessa para nós. Tá? Então, esta beleza, muitas belezas como era a do primeiro templo. Então, isso passa. Isso passa. Mas a glória da última casa, não. Né? Está aí presente para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Templo de Herodes. Aqui é uma continuidade. Olha, então esse templo de Zorobabel ele foi reformado e ampliado por Herodes. Né? E Herodes ele acabou persuadindo ou influenciando o povo judeu
que aquele templo ele era muito simples e não estava à altura do primeiro templo. Lógico, em beleza, não. Mas quem disse que Deus precisa de beleza para habitar? Se fosse assim, ele não habitava lá no tabernáculo. Tá? Então, ele dizia assim, olha, é só a gente verificar o que está escrito lá no livro de Ageu. Ele vai dizer assim, olha, o templo não estava à altura da antiga glória. À altura da antiga glória. Ou seja, aqui para Herodes a glória era a beleza do templo. E ele persuade o povo judeu, diz, olha, esse templo não tem a mesma glória do primeiro. Aí nós vemos que no subtópico 3 vai falar sobre a presença do Filho de Deus. Né? A presença do Filho de Deus. O que é isso? Não há aí nós vemos que não há nenhum registro desta manifestação na inauguração do templo.